Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje, nesta tarde, nós vamos conversar com o Marcílio José Barbosa, que é vice-presidente da Associação Agrícola de Ouro Fino, que é associada à Orgânico Sul de Minas. Marcílio, bem-vindo, obrigada pela presença. Boa tarde, Gabriele, é um prazer estar aqui na Difusora, boa tarde, ouvintes, né? A gente vem falar um pouquinho sobre o nosso trabalho como associação dentro da Orgânico Sul de Minas. Então começa aí explicando pra gente, pra quem não conhece, o que é Orgânico Sul de Minas. Bem, antes de mais nada, né, a gente vem fazer um convite, porque a Orgânico Sul de Minas está em festa. É uma instituição que surgiu há 12 anos atrás, há 10 anos atrás. A Orgânico Sul de Minas é a central das associações orgânicas. Ela é composta por 17 instituições, entre associações, cooperativas e grupos informais. Ela está sediada em Confidentes. Ela recebe o sistema participativo da garantia, né, orgânica, e é uma instituição que atua na produção, no apoio aos movimentos agroecológicos, na conservação de semente, no aprimoramento técnico dos agricultores. Então ela faz um trabalho assim a nível regional, hoje em torno de mais ou menos 50 cidades que ela está presente. Ela certifica hoje mais de 200 agricultores. Então é um trabalho assim que o grande trabalho que a Orgânico Sul de Minas fez, ela pôs essas pessoas para conversar. Ela aproximou essas instituições e com isso aproximou esses agricultores. E vocês estão aí atuando desde 2012, é isso? Exatamente, desde 2012. Com o surgimento da certificação participativa, uma lei, com a lei do Orgânicos do Brasil, a 10.831, que foi assinada em 2003, com isso surgiu a cena da certificação participativa no Brasil. Então a gente teve o apoio para a criação da Orgânico Sul de Minas pelo Instituto Federal, na pessoa do professor Luiz Carlos, que era o diretor na época, a Luiz Irata, que é funcionária do Sul de Minas, do Instituto, ela é da reitoria. Então eles sentiram, né, a possibilidade da criação desse sistema participativo aqui no sul de Minas. E precisava de uma instituição para receber esse sistema participativo. Porque o tipo de certificação que a gente faz é feita pelos agricultores, mas ela é moderada pelo Ministério da Agricultura. Então você precisa de uma instituição que receba isso, receba o OPAC, o Organismo Participativo da Garantia. E também conheciam a existência das instituições. E essas instituições, cada uma fazendo o seu trabalho, né, na sua microrregião. Nós aqui em Ouro Fino, o pessoal da Sapucaí em Pouso Alegre, o pessoal da Panfé em Maria da Fé, o pessoal da Copifam lá em Poço Fundo. E assim, essas instituições não conversavam. Ou se conheciam, mas não interagiam. E com essa ideia da criação e da certificação participativa, surgiu a possibilidade de juntar essas pessoas. Então, é um trabalho grande, né? Porque você vê, isso envolve documentação, visitas, deve envolver no mínimo umas 500 visitas por ano. Então, a organização disso, a capacitação dos coordenadores de grupos que fazem exatamente o que a palavra diz, a coordenação dessas visitas, né? Ela faz a capacitação. Então, é um trabalho bem grande e feito pelos agricultores. Perfeito. São muitas pessoas envolvidas, associações, cooperativas, mas o que vocês todos têm em comum é esse trabalho com o orgânico. Norteado pelos princípios da agricultura orgânica. Então, fala pra gente o que é a agricultura orgânica, qual que é a diferença entre outras formas de agricultura? A agricultura orgânica é uma agricultura onde você não faz o uso dos agroquímicos, adubos, venenos. É uma agricultura que procura, né, a preservação do meio onde o agricultor trabalha. Ela não, assim... Hoje, basicamente, ela visa a saúde. Então, você busca, né, a semente mais adaptada àquela região, a técnica de cultivo mais adaptada àquela área. É uma agricultura limpa. Eu digo assim, ela produz alimentos de qualidade, não diria só de qualidade de aspecto, mas assim de qualidade de aspecto, nutricionalmente falando também, eles são, digamos, eles
são melhores. Porque eles não é forçado, você não tem aditivos, enfim. Hoje, você encontra produtos certificados para usar na agricultura orgânica. Você, assim, nas lojas, são produtos certificados pelo Ministério da Agricultura, mas a agricultura orgânica basicamente é isso, é uma agricultura livre de adubos químicos e agroquímicos. E aí, para os agricultores que têm interesse em aí fazer essa transição para a agricultura orgânica, eles podem procurar a organização? Vocês dão esse tipo de suporte? Então, assim, em cada região, né, porque a gente está falando com uma região muito grande, né, hoje a pessoa tem que procurar, principalmente se ela buscar a certificação participativa, porque hoje você pode contratar uma empresa, que é uma certificadora, o técnico vem, faz um laudo técnico com todas as orientações, né, porque você tem que seguir a lei. Sim. É regulamentado como eu falei, a lei é de 2003 e tem as instruções normativas que vão aprimorando essa lei, né? Então, ele pode tanto procurar uma certificadora, fazer isso de maneira individual, né, através de uma certificadora. Se ele vai fazer uma venda direta, ele mesmo vai vender, ele pode criar uma OCS, que ele não precisa exatamente desse grupo grande, mas aí ele não vai poder comercializar esse produto. Por exemplo, ele não vai poder pôr numa loja, revender para alguém, vender esse produto, ou buscar a certificação participativa. Se ele for buscar a certificação participativa, ele vai ter que se aproximar de algum grupo que já faz a certificação participativa. No caso aqui na Eurofina, somos nós. Então, esse agricultor vem, a gente conversa bastante, a gente explica para ele como funciona, né? A gente normalmente começa com uma visita à propriedade desse agricultor para ver qual a condição de campo, os fatores positivos, fatores, assim, algumas coisas negativas, as modificações, a gente faz essa orientação e esse agricultor passa a documentar tudo o que acontece na propriedade dele. Então, assim, os relatórios são diários, mensais, anuais, isso tudo passa a fazer parte, né, da documentação para a certificação. Então, o primeiro passo é a pessoa, procurar entender. Hoje a internet tem muito material, tem muita coisa, então a pessoa procurar entender se é realmente aquilo que ela busca. Se, assim, normalmente a gente não vai atrás das pessoas, porque isso tem que despertar na pessoa. Claro. Qual é, assim, o motivo que a pessoa que o leva? Às vezes é um motivo de saúde, às vezes é um descontentamento com a forma que trabalha, como é tratado pelo mercado em si, enfim, são vários, certo? Mas normalmente, às vezes é econômico. Normalmente esse que vem só pelo motivo econômico, ele não costuma vingar. Mas ele às vezes, a grande maioria é contaminado pelo meio, certo? Porque é um meio onde o diálogo, né, é muito grande, as conversas em torno do tema, né, do escopo da agricultura orgânica, principalmente se ele faz parte de uma instituição que está vinculada a outras. Então, na certificação, por exemplo, você vai fazer parte de uma certificação participativa, olha, eu sou um produtor de batatas. Vai ter uma visita lá em Maria da Fé de um produtor de batatas. Mesmo que ele não faça parte daquele grupo, ele pode participar dessa visita. Ele vai lá, ele passa um dia ou algumas horas lá com esse produtor, ele entende o que esse produtor faz, como ele faz, quais são os resultados dele, porque é uma visita técnica. Essas visitas são acompanhadas normalmente pelos técnicos da Emater, que a Emater também é uma grande parceira nossa nessa caminhada toda. Com, às vezes, algum estudante do Instituto Federal e a sociedade em si, que pode participar também. É uma oportunidade para o simpatizante estar participando. Olha, é uma agenda aberta. A partir do momento que a pessoa se predispõe aí e tal, normalmente é meio complicado, que é dia de semana, horário comercial, exatamente para poder ter o apoio desses técnicos, dessas pessoas que são os apoiadores, mas a pessoa fazendo um esforcinho, e essa pessoa vai agir como os olhos da sociedade também. Então, um dos principais objetivos da Orgânico Sul de Minas é promover essa comunicação entre os agricultores, entre técnicos, melhorar no conhecimento, aumentar cada vez mais o conhecimento do agricultor. Olha, eu vou falar para você, uma das coisas mais difíceis da agricultura, e principalmente da agricultura familiar, é o isolamento. É um negócio chato, mas normalmente o agricultor tem para conversar o embornal. Sabe? O embornal, o cachorro, o rádio. E quando ele faz parte de um grupo, se ele tem um problema, pode ter certeza, com mais de 200 pessoas, que mais de 200 pessoas têm já passaram por aquele, já superaram aquela fase, já avançaram. Então ele tem onde buscar.
Se ele tem alguma incerteza, ele pode buscar apoio nessas instituições, porque tem trabalhos variados, como eu falei para você, tem associações, cooperativas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E a partir do momento que você faz parte, você é solidário, você é recebido, bem recebido. A gente hoje, a gente tem esse papel da divulgação. A nossa instituição, que é um dos núcleos da Orgânico Sul de Minas, a Associação Agroecológica de Ouro Fino, ela compõe a Orgânico Sul de Minas. Nós já recebemos agricultores de Minas Gerais inteiro, praticamente, do leste paulista. E o último grupo que nós recebemos foi um grupo da República Democrática do Congo, um grupo de agricultores que, com essa mesma parceria entre instituições de ensino, órgãos governamentais, procuram criar esse trabalho coletivo lá na República Democrática do Congo. Então foi uma experiência bem bacana, né, de interação, de conhecimento. Mas eu falo para você, o principal fator disso tudo é essa quebra desse isolamento do agricultor. A gente tem histórias aí de agricultores que durante as visitas falavam: poxa, eu ficava aqui, trabalhava o ano inteiro, ficava nessa correria, entregava mercadoria na beira da estrada. Às vezes o que eu saía uma vez por ano, ele é católico, ia na Aparecida do Norte. E hoje não, hoje eu participo de uma reunião, uma plenária com mais de 50 pessoas, onde eu tenho que debater, discutir os assuntos, tanto de certificação, como assim, por exemplo, o uso de produtos, que ele tem que, para o produtor usar um produto, ele tem que ser aprovado pela uma câmara temática do uso de defensivos e outros, né, orgânicos dentro do OPAC. Então, assim, ele começa a interagir no meio. Essa interação é muito importante também para o desenvolvimento do agricultor. E quando ele pode fazer as visitas, é como eu falei, ele faz uma visita técnica, não é uma visita de cortesia. Então ele tem conhecimento de toda a documentação, tudo que o agricultor usou, os resultados, né, que vêm através da demonstração de colheitas, enfim. Então é muito bom isso para a formação, para o desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal também. Muito ótimo. E uma conversa que a gente está tendo é sobre alimentos orgânicos, e eu não posso deixar de chegar no fator dos alimentos com agrotóxico. Nós estamos correndo aí a PL 6.299 de 2022, que é uma PL que busca aprovar vários outros agrotóxicos, trazer esses agrotóxicos novamente, né? Alguns foram proibidos, trazer agrotóxicos que aí são questionáveis e trocar a palavra agrotóxico pela palavra pesticida. Fala um pouquinho pra gente sobre essa PL, o que ela aí impacta na Orgânico Sul de Minas. Olha, nos últimos anos nós tivemos a liberação de mais de 500 novos agroquímicos, venenos, vamos pôr a palavra veneno. Será que isso foi bom? Será que a gente precisa de mais veneno? Há 15 dias atrás nós tivemos um problema ali no distrito de Crisólia. Sim. Não sei qual foi o resultado disso, né? Porque a polícia esteve lá, com a morte de centenas, eu acredito, de milhares de animais da nossa natureza, da nossa fauna. E o que ocasionou isso? Isso aconteceu a 20 metros do distrito. É seguro isso? Sabe? Hoje, se me perguntarem, né, sobre... Então, assim, a gente é totalmente contra. Com certeza, a gente não precisa de mais veneno. A gente precisa de mais técnica, de mais aprimoramento técnico. Por isso mesmo, a Orgânico Sul de Minas se aproxima de uma instituição de ensino para a formação de novos técnicos, para eles terem... o IF. Exatamente, para eles terem essa visão de uma produção diferente, para eles terem essa vivência rural. Antes de mais nada, essa inserção, né, no meio de campo, né, no meio do campo, na vida do agricultor, porque ele pode participar, ele faz parte, ele pode questionar. E assim, a gente tem agricultores que são verdadeiros mestres. A gente tem produtores que já estão, assim, a gente
muito além até dos convencionais. A gente tem exemplos aqui no leste paulista mesmo de empresa que é o maior produtor de cana orgânica do mundo, de açúcar orgânico do mundo. O maior projeto de agricultura orgânica hoje do mundo é cana de açúcar, que tem os índices produtivos mais altos que os convencionais. Só que aí leva tudo, né, em segredo, né? Porque é uma empresa. Mas, enfim, é o caráter. Então é possível. Eu acredito que a gente não precisa de mais veneno. Eu falo para você, a gente precisa de mais técnica, a gente precisa de mais, assim, de aprimoramento do agricultor, né? Na busca, né, de técnicas que façam a conservação e a melhoria do seu solo, não a degradação dele. Hoje a agricultura convencional, ela precisa usar produtos entre aspas, que os agricultores orgânicos já usam a vida toda, né? Porque essa linha dos micro-organismos, né? Que é o uso da microbiota do solo, hoje já está em alta. Esses produtos hoje, na verdade, são muito caros. O agricultor orgânico usa a vida toda nos compostos, nos fermentados, enfim. Então, é uma agricultura convencional que não se sustenta. A questão da sustentabilidade, porque ela é degradante. Então, eu acredito que a gente não precise de mais venenos que já temos. Perfeito. Vocês estão aí para apresentar uma alternativa. Exatamente. É como eu sempre falo, a agricultura orgânica, no momento, se me perguntarem se ela vai alimentar o mundo, no momento não. Mas ela vai atender uma demanda. Uma demanda de pessoas que querem ou precisam se alimentar de alimentos orgânicos. Como a nossa experiência de instituição, que são 20 anos de feira. Então, a gente atende, assim, todos os domingos, sábados e domingos, a gente atende pessoas dos mais variados segmentos, e a grande maioria é da área médica. A gente atende muita mãe com criança no colo, muito idoso buscando qualidade de vida no final da vida. Então, assim, e as demandas, por exemplo, já tem uma história que eu conto a vida toda, né? Tive um dia de estar na feira com 2 filhos de agricultores, né? 2 jovens, né? E uma pessoa chegou na nossa banca e perguntou: esses alimentos não têm veneno? Aí o menino, né, prontamente, não, precisa ver, tem um selo. Falou: não, eu não quero selo. Eu quero saber se não tem veneno. Eu sofri um transplante de fígado, eu não posso consumir produto com resíduo químico. Aí o menino prontamente falou: não, esse produto é do meu pai, eu lhe garanto que não tem. Esse aqui é do pai dele, ele pode garantir que não tem. E dos outros associados também a gente garante. O senhor pode levar com tranquilidade. E assim, é uma conversa que ficou e passou. Na viagem, voltando, né? Aí os meninos refletindo, né? Poxa vida, né? Uma pessoa irresponsável pode matar uma pessoa. Então, é uma demanda. Assim, às vezes a pessoa... Hoje é muito comum as alergias. A pessoa, às vezes, nem é alérgica exatamente ao alimento, mas o que compõe esse alimento. Que é colocado nele. Exatamente. Então, eu vejo assim, hoje nós atendemos uma demanda. E o motivo principal que a gente está aqui é que vocês estão em festa, como você comentou, vocês estão completando 10 anos. Sim. E vão fazer aí um evento nesse dia 10, nesse sábado, em Confidentes, que é onde vocês estão sediados, né? Isso. Fala pra gente desse evento, convida a população. Então, a gente vem convidar aqui a população de Ouro Fino e região, né? Que a gente está falando pro Leste Paulista também, aos quais a gente faz parte de uma rede de agroecologia no Leste Paulista também. Então, a gente convida nossos parceiros para esse grande dia, né? Vai ser o primeiro encontro de agroecologia e a festa de 10 anos da Orgânico Sul de Minas. Perfeito. Vai ser um dia de conversa, de debate, vamos ter uma feira de produtos também lá em Confidentes. Então, assim, é uma celebração. Porque, assim, para quem faz parte de algum tipo de movimento, sabe as dificuldades da manutenção desses movimentos, né? Dessa conversa, dessa interação de pessoas. Então, a gente acredita que vai ser um dia muito bacana. Então, e para quem tiver curiosidade de conhecer, quiser adquirir produtos, quiser ouvir um pouco sobre esse trabalho, vai ser o lugar certo. As pessoas vão estar lá a ideia é criar um ambiente bacana, um ambiente descontraído e de celebração. Qual que é o endereço? Então, vai ser lá no Instituto Federal. É bem provável que seja numa praça. Perfeito. Que horário que começa? Vai das 9 às 17 horas. E toda a população pode visitar? Precisa ir fazer uma inscrição prévia? Então, as inscrições, na verdade, são feitas, né, nas redes sociais da Orgânico Sul de Minas. Pode ser feita pelo Instagram, né? Que é o @Orgânico Sul de Minas,
ou pelo site também, né, que é o www.organicsudminas.com.br. Então, e outra, pode simplesmente visitar também, né, de maneira descontraída, ou ter um tempinho à tarde, vamos lá ver o que esse povo tem para falar. Perfeito. Então, reforçando, vai ser neste sábado, dia 10 de dezembro. Exatamente. Marcílio, eu queria deixar esse momento aberto para você, se você quiser mandar uma mensagem para a população de Ouro Fino e região, que nosso tempo já está acabando. Sim, a gente vem, né, nessa jornada da agroecologia de 10 anos, a gente vem tentando ofertar aí produtos de qualidade, né, tanto nutricional quanto também que esse produto orgânico ele leva junto com ele a conservação do meio ambiente, a manutenção da flora e da fauna. Então, hoje em dia é um assunto assim polêmico, mas necessário, porque essa grande casa que moramos, chamada Terra, nós não vamos ter outro lugar para mudar. Então, nós temos que pensar nas gerações seguintes, né? E o legado que eu acredito que a gente vai deixar disso é a conservação ambiental, para a manutenção da vida no nosso planeta. E a OFF, ela oferta os seus produtos na região. A gente tem um supermercado que a gente tem uma parceria aqui, né? E através dos associados. E quem tiver interesse, se tiver assim, esse despertar, esse interesse do trabalho da OFF ou o trabalho da Orgânico Sul de Minas, essa pessoa pode ser parceira. Não sendo exatamente agricultor. A gente recebe muita gente, a gente recebe muito técnico, muito estudante, a gente tem muito trabalho de conclusão de curso, muito trabalho de mestrado e doutorado que é feito em cima. Então tem muita coisa assim, né? E como eu digo, tem muita coisa a ser feito. A representação não é só na produção. Tem um lado, digamos, político, Sim. que é atuar, né, na representação política também do segmento. E a gente está aberto, né? A gente quer receber as pessoas, quer fazer esse movimento crescer. Passa pra gente de novo as redes sociais. Então, pelo Instagram, né? @Orgânico Sul de Minas. E o site é www.organicsudminas.com.br. Perfeito, fácil de encontrar. Qualquer dúvida, o pessoal pode entrar nesse site. Exatamente. Certinho. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Está convidado a voltar quando quiser. Você e todo o pessoal da Orgânico. Nós vamos voltar na festa dos 20, dos 30. Isso mesmo, já está marcado então. Muito obrigada pela presença. O Espaço Livre vai ficando por aqui.